Olá, aqui é a Júlia e nessa série de episódios eu mostro para você as boas práticas de projetos de instalações. O que ninguém te conta de projetos de instalações. Para a gente ter projetos de excelência, projetos de destaque, projetos que realmente funcionem na obra do cliente. E no episódio de hoje, esse especificamente, eu vou mostrar para você as boas práticas das instalações desse projeto aqui, onde a gente tem um sistema de aquecimento de água com aquecedor de passagem a gás que está posicionado logo acima do ponto do tanque. E logo aqui à esquerda a gente já tem o ponto da máquina. Então eu vou te mostrar as particularidades dessas instalações e as boas práticas para você ter um projeto cada vez mais assertivo. Então vamos lá, para contextualizar um pouquinho para você, esse aqui é uma parte do projeto hidrossanitário de uma residência de 2 pavimentos, e esse aquecedor, assim como o tanque, a máquina, a área de serviço, estão posicionados no pavimento térreo, tá? Então a gente tem pontos que vão receber água fria e água quente no segundo pavimento. A área de serviço está localizada no primeiro, aqui no pavimento térreo, tá? E aí, o que a gente tem já de primeira boa prática dessas instalações? Logo acima dessa parede, a gente tem uma viga, que ela está posicionada aqui, ó. Tá vendo que eu já tenho um dente tanto na água quente quanto na água fria? Esse dente a gente sempre faz com 45 graus. Então, eu vou fazer aqui uma vista de corte para você, tá? Que eu tenho a viga em corte, aqui ela tá em cima da parede, e vou vir com a tubulação. Então, a minha tubulação lá tá vindo rente à laje, ela desce, desvia 45 graus abaixo dessa viga e desce pela alvenaria. Todos esses desvios aqui, a gente faz sempre a 45 graus, tá? Não fazemos esse desvio a 90, colocando 2 joelhos de 90, sempre 2 de 45. E aí a gente faz com que tenha uma compatibilização com essa viga, né? A gente não poderia descer com essa tubulação simplesmente reta aqui na parede, porque pegaria a viga, a gente não pode romper a viga ali nesse sentido, e também não daria para a gente deixar embutida na viga, por exemplo, na vertical, porque em cima dessa viga tem um outro pavimento. Se fosse uma cobertura, por exemplo, telhado, seria mais fácil e mais possível da gente fazer esse desvio dentro da viga, mas nesse caso a gente não tem essa opção. Esse desvio que a gente tá vendo aqui, ele vai ser escondido com um forro de gesso. Então, o forro de gesso que estaria normalmente a 15 centímetros da laje, ele vai ser rebaixado. Então, aqui a gente vai ter o forro de gesso passando abaixo desse desnível, desse desvio aqui, e é bom você compatibilizar também em relação à altura que vai ter do aquecedor a gás. Nesse caso, a gente tinha um bom pé direito, então a gente consegue rebaixar o forro e ainda ter espaço para instalar o aquecedor a gás com tranquilidade, porque aqui vai sair a exaustão do aquecedor a gás, que vai ir para cima do forro e vai ser ligado na parte externa dessa área de serviço, tá? Então é importante compatibilizar quando você faz desvios, quando você pensa em rebaixo de forro de gesso, você pensar na altura do pé direito, na altura que vai estar esse forro ali nesse ambiente, tá? Agora a gente vai para a posição desses registros aqui na área de serviço. Você deve notar que a gente colocou um registro na entrada do aquecedor, né? A água tá vindo por aqui. Porém, na saída do aquecedor, a gente não tem um registro aqui. E a gente não costuma fazer, tá? A gente costuma sempre colocar um registro na entrada e um de água quente nos ambientes. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a entrada de água fria, né? Sempre pela direita, padrão universal, é água fria pela direita e água quente pela esquerda, tanto nos pontos de consumo aqui embaixo, quanto no aquecedor também. Então, aqui a gente tem uma tubulação, um registro, perdão, de água fria do lado direito, do lado esquerdo, que sai água quente, a gente não tem registro, mas a gente vai ter um registro de água quente, assim como de água fria, para cada ambiente. Então, aqui, ó,
tá vindo água fria para o aquecedor, aqui tá vindo água fria para a área de serviço mesmo, né, para os pontos da área de serviço, que é aqui o tanque e aqui a máquina. Então esse registro vai controlar a água fria na área de serviço e esse registro aqui vai controlar a água fria no aquecedor, porque não é sempre que o cliente instala o aquecedor de primeira. Às vezes ele vai estar utilizando por um tempo o chuveiro elétrico, só vai estar utilizando água fria e não vai ter instalado o aquecedor aqui. Então a gente deixa esse registro fechado. Sem água entrando, a gente não vai ter água saindo pela água quente, então é por isso que a gente não usa o registro na saída da água quente. E aí, da mesma forma que a gente posicionou os registros de água fria aqui para a área de serviço, a gente tem também o registro de água quente, que também vai para o tanque. Nesse caso, a água quente não vai para a máquina de lavar roupa. E é bem comum que a gente faça dessa forma, tá? A gente só coloca água quente na máquina de lavar roupas quando o cliente solicita, ou se ele fala lá na primeira análise que tipo de máquina que ele vai utilizar, se é uma máquina que precisa de água quente. Senão a gente realmente só coloca ponto de água fria para a máquina, tá? Não vai água quente, apenas para o tanque. E esse registro vai controlar a entrada de água quente, né, vai controlar o fluxo, permitindo ou bloqueando o fluxo de água quente aqui para a área de serviço, tá? Sempre, 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 sempre padrão universal, tanto para os pontos de água, tanto para os registros. Então, aqui como os registros, como os pontos de água, a gente tem o frio de um lado e o quente do outro, nos registros também é assim, porque o cliente não vai saber. Então, sempre fica pelo padrão: água fria do lado direito e água quente do lado esquerdo, tá? Padrão para todos os ambientes, para todos os pontos e equipamentos. E agora vamos pensar um pouquinho no pós-obra. Lembra que o projeto, o modelo BIM, a nossa construção virtual, nós somos contratados para quê? Fazer o projeto ser executado e funcionar lá na obra, atender as necessidades do meu cliente. E aí a gente vai pensar aqui, se colocar no lugar da obra depois de executada, no pós-obra, que a gente tem o quê? A instalação de um aquecedor de passagem. Como que esse aquecedor ele é instalado? Varia de marca para marca, porém, a maioria delas tem o quê? Parafusos atrás. Então, às vezes, você tem uma linha aqui que vai ter 2 parafusos aqui em cima, uma linha que vai ter 2 parafusos aqui embaixo, ou às vezes tem uma única linha, eu falo linha que é um suporte metálico, tá? Um suporte metálico que vai ser fixado aqui no meio com 2 parafusos também. Então é por isso, em função da instalação desse aquecedor aqui, que a gente não posiciona nenhuma tubulação atrás dele, tá? Essa é uma consideração de boas práticas extremamente importante, que a maioria dos profissionais não se atenta a isso, simplesmente traça a tubulação ali pelo caminho mais simples, pelo caminho mais fácil, sem pensar no pós-obra, sem pensar no uso e na instalação desse equipamento. Então a gente não posiciona nenhuma tubulação atrás desse aquecedor. A gente deixa pelo menos, claro que vai depender do tamanho do aquecedor, tá? Mas a gente deixa pelo menos, padrão aqui do escritório, uma distância mínima de 40 centímetros. Isso aqui você não vai ver em norma, você não vai ver em catálogo de fabricante, você não vai ver em lugar nenhum, tá? É realmente boas práticas e quem vivencia isso na prática mesmo, dentro de um escritório, que acompanha os projetos sendo executados lá na obra. Então a gente deixa pelo menos 40 centímetros, aqui a gente tem uma distância maior em função da locação, da posição dos registros, para a gente ter uma posição equivalente a cada um deles. Então, pelo menos 40 centímetros de distância de uma tubulação até a outra, sem nenhum tubo passar atrás do aquecedor, tá? É bem importante. Quanto à posição dos pontos, a gente tem padrões de alturas de pontos para cada ponto de utilização. Então, o lavatório, a gente tem uma altura padrão, a pia da cozinha, o tanque, a máquina. Só que, claro, que pode variar e vai variar dependendo do cliente, dependendo do uso do cliente. Por exemplo, aqui no tanque, a gente tem a opção de utilizar ou a torneira de bancada, que é aquela torneira que fica posicionada em cima da bancada e vai sair com uma bica alta, provavelmente, ou a torneira de parede,
que é essa que você está vendo aqui, que é a situação desse projeto. E dependendo do tipo de torneira, por isso que é importante, mais uma vez, a compatibilização, a colaboração com os outros profissionais e com o cliente também, dependendo do tipo de torneira, vai variar a altura do ponto de água fria e do ponto de água quente que a gente insere no projeto. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma torneira de parede. Para essa torneira de parede, a gente utiliza o ponto de água fria e de água quente, deslocados 20 centímetros exatos, e aí tem que ser exato mesmo, porque eles vão chegar com a torneira, ela tem uma pequena maleabilidade de um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas é sempre 20 centímetros exatos, e a altura desses dois pontos, que tem que estar alinhados, a gente considera 1,5 m, 1,5 m de altura do piso acabado. Júlia, é regra? Não é regra, porque poderia ser que em cima do tanque de um outro projeto eu tivesse uma janela. E essa janela tem um peitoril ali de 1,10 m. Esse 1,5 m da água, essa diferença de 5 centímetros, ia pegar a contravirga dessa janela. Então, por isso que não é padrão para todos os projetos. Cada projeto tem que ser analisado individualmente, tá? Mas a gente considera, normalmente, para a torneira de parede, 1,5 m do piso acabado. E esse ponto aqui, ele só vai ser locado depois de definir a altura do contrapiso, tá? Às vezes você chega lá na obra e já tem brita nos ambientes, né? E os pontos de tomada já alocados, pontos de água já alocado, só que nem foi visto quanto precisaria de contrapiso. E aí esses pontos, eles estão locados em função do quê? Do piso bruto, o que é incorreto. Tem que posicionar em cima do piso acabado, da altura do piso acabado, para quê? Para o cliente ter conforto, para a bancada dele não ficar muito alta, não ficar muito baixa, para ele conseguir acessar a tomada de uma altura que seja confortável para ele. Da mesma forma que ele aciona um interruptor de uma altura que seja confortável para ele, que esse interruptor não fique muito baixo ou muito alto. Então a gente pensa nisso e isso tem que acompanhar lá na execução. Por isso que é importante aqui no projeto você colocar altura em relação ao piso acabado. Ponto bem importante em relação à altura dos pontos é também aqui em relação à máquina. O ponto de esgoto não está aparecendo nessa representação por ser apenas do sistema hidráulico, água fria e água quente, mas é o seguinte, dependendo da máquina, talvez você já deve ter visto em muitos projetos, aquele ponto alto do ponto de água, a 85 centímetros do piso, a 90 centímetros do piso, e aí o que acontece? O cliente vai instalar uma bancada aqui, vamos supor que ele vai colocar uma bancada aqui com o tanque embutido e ele vai utilizar aquelas máquinas de abertura frontal, que está sendo muito comum hoje em dia. E aí, esse ponto de água fica acima da bancada. Aí o cliente tem que fazer o quê? Antes de instalar a bancada, claro, abrir a cerâmica que está ali na parede e relocar esse ponto para baixo. Então a gente já verifica esse ponto, nunca deixo ele acima da altura de bancada, tá? Por mais que o cliente, num primeiro momento, não pense em colocar essa máquina, ou até mesmo a construtora, né, que não sabe que máquina que cada usuário dos apartamentos, por exemplo, vão utilizar, a gente sempre deixa o ponto mais baixo. E nesse caso aqui, o cliente, como é uma residência, a gente já tem o contato com o cliente, e aí ele já falou que ia utilizar a máquina de abertura frontal, assim como a secadora que também vai ter abertura frontal. E aí a gente posiciona um ponto abaixo. E mais uma vez, extremamente importante, não é padrão. Legenda padrão para altura de pontos não existe. É uma para cada projeto, tá? Tem que ser adequado ao uso de cada cliente, à necessidade que cada cliente vai ter, tá? Outro ponto importante, outra consideração e boas práticas importantes é que, com exceção do ponto da máquina, todos os demais pontos vão ter o joelho ou o T de bucha-latão, aquele azulzinho para o ponto de água fria, e vão ter a rosca de meia polegada, tá? Ao contrário da máquina. Todos os demais pontos, menos a máquina, vão ter essa rosca fêmea, né? Que é aquela rosca para dentro de meia polegada.
Outro ponto importante também é que, dependendo do projeto, e muitas vezes acontece, que a gente tem essas intersecções aqui ó, de tubulação, de água fria e de água quente, de água fria e de água quente. E o que, que a gente prefere fazer no projeto? Ó, boas práticas dos projetos de instalações. A gente sempre prefere utilizar essa curva de transposição aqui, ó, que ela é de PVC. E por que não essa de PPR? Porque a de PVC ela é mais barata para o cliente. Então a gente sempre opta, quando tiver que fazer uma transposição dentre de uma tubulação com outra, a gente sempre opta por fazer essa transposição como um tubo de PVC. Nesse caso aqui, ó, aqui embaixo, não teve como, porque está muito próximo do T aqui de PVC. Então por isso que a gente teve que fazer a transposição aí com uma curva de transposição de PPR. Outra consideração bem importante de projeto é a questão do dimensionamento, tá? Quando a gente analisa o ponto crítico do projeto, a gente leva em consideração alguns parâmetros, alguns itens, e a gente vai definir qual que é o ponto crítico do empreendimento, do apartamento que a gente está calculando, que a gente está verificando a pressão. E nesse caso, a gente tem um aquecedor. E o aquecedor de passagem é um equipamento que precisa de uma pressão maior para entrar em funcionamento. Qual que é essa pressão, Júlia? Depende muito do fabricante, mas a gente considera entre 8 e 10 MCA na entrada dele, nesse ponto aqui de água. Então, quando a gente vai analisar o ponto crítico da instalação, por exemplo, numa residência dessas, a gente vai considerar dois pontos críticos: o chuveiro e o aquecedor, porque o chuveiro, o que, que a gente precisa? Água fria, perdão, ela precisa chegar até aqui, com essa pressão de 8 a 10, e além disso, a água quente precisa sair daqui, subir lá para o pavimento superior, ir para o chuveiro e chegar numa pressão confortável de 3, 5, 8 MCA também. Então a gente precisa considerar isso no dimensionamento, tá? Não é só dimensionar o ponto crítico da água fria. A gente tem que levar em consideração a chegada da água fria para ela ser aquecida, para o aquecedor funcionar e essa água quente retornar lá para o chuveiro. E aqui a gente vai precisar de uma pressão ainda maior, por quê? Porque a gente não está falando do mesmo nível, a gente está falando da água fria que vai descer no térreo e vai ter que subir novamente aí em água quente para o chuveiro, que está no pavimento superior. Então a gente tem que levar essa consideração no dimensionamento do projeto também, tá? Então essas foram as considerações dessa pequena parte de um projeto hidrossanitário, as instalações hidráulicas de água fria e de água quente, de um projeto real de uma residência unifamiliar, as considerações que a gente adota para fazer esse tipo de instalação no projeto e funcionar lá na obra do nosso cliente. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve aqui no canal para você receber a notificação sempre que eu colocar conteúdo novo, considerações de projeto, de quem vivencia isso na prática, para você também ser um destaque, ser uma referência em projetos de instalações e desenvolver projetos de excelência, projetos assertivos que vão lá para a obra e são executados. Então é isso e vejo você no próximo episódio.